Olá, meus queridos, gratidão, aqui é o Roger novamente. A pedido de uma inscrita, Alice Marisa, ela pediu para falar sobre essa árvore muito significativa, que não se encontra aqui em São Paulo, mas muito achada e utilizada na região nordeste do nosso Brasil. Gente, é uma árvore maravilhosa e eu me alimentei dela durante 2 meses no café da manhã, a fruta que ela fornece. Mas a Alice pediu para que eu falasse sobre as folhas e também tem características medicinais. Sim, com certeza tem. Mas essa árvore, ela tem 2 nomes científicos e as duas têm pequenas mudanças de uma para outra, de identificação. Então eu vou explicar para vocês. Mas, na realidade, as duas servem para alimentação, porque elas são punk, é uma árvore punk, plantas alimentícias não convencionais. E, embora os nordestinos se alimentem dela praticamente todos os dias, então ela deixa de ser uma punk, porque ela já tem uma utilidade normal no dia a dia. Mas aqui em São Paulo, ela pode ser uma punk. Gente, então vamos lá. Quais são os nomes científicos? A primeira é Artocarpus altilis e a segunda, Artocarpus camansi. São 2 nomes científicos com características um pouquinho diferenciadas. Então eu vou explicar para vocês. Embora as duas trazem benefícios medicinais iguais, por incrível que pareça. Então vamos lá. A altilis, sua fruta globosa, ela é sem semente. A polpa dela é clara, você vê que é esbranquiçada, um bege esbranquiçado. E ela serve como uma massa. Então no Nordeste, essa parte interna dela é utilizada como uma massa. Tanto que ela parece abacate, né, no seu aspecto exterior. E o que nós fazemos com essa massa? Nós podemos utilizar mousse, pudins, purês e aí vai. A altilis é uma árvore de 20 metros de altura e as suas folhas têm uma nervação forte, marcadas. Ela é muito forte, meio amarelada. E as suas folhas são verdes brilhoso na parte de cima. E as suas folhas chegam em torno de 90 centímetros mais ou menos. Elas são muito grandes. Dá para vocês verem, ok? E os seus frutos globosos contêm pontinhos. Você vê que eles são pequenos pontinhos, que lembra muito também o abacate. Se bem que o abacate também ele tem a casca lisa. Mas é para vocês terem uma ideia, porque tem essa lembrança. Já a outra árvore, o científico camansi, ela tem as folhas de 70 centímetros, já são menores. As suas nervuras também são fortemente marcadas, amareladas, já são iguais. O seu fruto é oblongo, não é globoso igual da altilis, ok? E a superfície desse oblongo, dessa bola, ela lembra a graviola, né? Porque ela tem umas pontinhas parecem espinhos. Então elas já são um pouco mais avantajadas, que parecem espinhos. Lembra muito a muricata, perfeito? E as suas sementes, que ficam internamente, elas são marrons grandes, que são chamadas de castanhas. E essas castanhas, nós podemos torrar elas, cortar em pedacinhos e fazer com arroz. Assim como depois de torrada, a gente pode moer no moedor e a gente pode transformá-la numa farinha, essas sementes. E essa farinha eu posso fazer bolo, posso fazer pães, e aí vai da sua criatividade. Você entendeu? Então é uma árvore que ela é utilizada em toda a sua totalidade, toda ela, até a sua raiz. E eu vou explicar para vocês como que faz tudo isso. Gente, a beleza medicinal dessas 2 árvores é a mesma situação, por incrível que pareça, porque elas têm alto teor de cálcio. Então tome cuidado se você tem propensão no seu organismo de ter alterado essa parte, se você tem propensão de ter cálculos renais, então toma cuidado na utilização do fruta-pão, ok? Perfeito. Além de minerais maravilhosos que nosso organismo precisa, nós temos um teor grandemente forte de vitamina C.
Então, comendo de manhã essa massa, ou tomando esse chá que eu vou explicar para vocês, ou utilizando também outras partes da planta, a gente vai estar promovendo saúde e imunidade do nosso organismo. Perfeito? Ok. Roger, quais são as propriedades medicinais dessas duas árvores maravilhosas? Ok? Bom, inicialmente, a sua flor, ela pode ser utilizada como emoliente e externamente contra dor, pancada, reumatismo e aí vai. Artrite, artrose. Se você teve uma fratura, você também pode banhar a região para ajudar no processo de dor e facilidades de cicatrização. Que bacana. Suas sementes, elas são tônicas para o nosso organismo. Como eu expliquei para vocês, pode ser feita a farinha, como você pode utilizar ela em pedacinhos. Você pode mastigar também, como a gente mastiga as castanhas in natura. Também, perfeito. O seu teor cicatrizante é perfeito em relação à parte de látex, assim como ele tira a dor. Como que eu faço isso? O látex que sai da árvore, você pode colocar na região para cicatrização, porque ele tem esse efeito grandemente forte de cicatrizante. Assim como você pode aplicar em furúnculo, entendeu? Você colocar misturado em água e banhar uma hemorroida, por exemplo, tratar uma hemorroida. Então, tem várias facilidades e indicações para esse látex que ele apresenta. A raiz da árvore, nós utilizamos ela em chás, claro, e esses chás nós podemos beber e nessa interação nós temos um adstringente com grande propriedade externo e interno, assim como ele tem um efeito purgativo no nosso organismo. Um efeito purgativo leve, ok? O cálcio, como eu expliquei no começo, ele traz uma reposição óssea com grande facilidade, nos ajudando em relação à osteoporose e perda que você tem óssea, você pode recompor com o tempo. O seu efeito ansiolítico é leve, mas é promissor. Você consegue também, estudos científicos apontaram que você pode reverter o infarto e o AVC utilizando a fruta-pão no dia a dia. Melhora o fluxo sanguíneo, assim como nos ajudando no processo da doença aterosclerose. Quando começa a se acumular, na parede da artéria aqueles minerais que vão entupindo a artéria e o sangue não passa com facilidade, promovendo aumento de pressão, AVC, infarto e tudo mais. Isso você vai se livrar utilizando a fruta-pão. Perfeito. Gente, estão inclusos também cânceres, mas o que foi mais indicado e cotado é o câncer de próstata. Ele é justamente apontado em estudo científico e assertivo. Olha que interessante, comprovado cientificamente. Bom, quanto aos outros processos de dor eu já falei, nós temos também um tratado de doenças de pele, que você pode aplicar o chá da casca, o chá da folha, você pode utilizar a raiz como cataplasma, porque ele tem um efeito cicatrizante, fungicida, e nesse cataplasma você pode também curar rapidamente uma ferida. E isso você pode utilizar a casca, a folha e a raiz para esses processos. Olha que bacana isso. Diabetes está inclusa nos estudos científicos também. Você pode utilizar o chá da folha e você também consegue reduzir a pressão, porque como ele vai liberando os ateromas, ele vai circulando melhor o seu sangue, ele vai também reduzindo a pressão e equilibrando a mesma, ok? E também disseram que a leucemia, que também compromete grandemente o organismo de muitas pessoas, você vai utilizar o chá da casca para esse tratamento. Atividade antimicrobiana, que faz parte desse processo externo também, assim contra as bactérias gram-positivas, eliminando todas elas do nosso organismo, tanto bebendo quanto passando na região, que também tem o seu potencial de eliminar tumores do nosso organismo. Gente, fenomenal, né? Fruta-pão. Por isso que de manhã cedo, quando eu ingeria, quando eu estava lá em Recife, me dava uma disposição assim que era só praia depois, né? Com certeza. Gente, vamos lá. As suas folhas frescas
nós podemos utilizar assim como as secas, tá? Que foi a pedido da inscrita, nessa parte em específico. Como que eu devo fazer, tá? Você vai pegar aqueles raminhos que estão próximo da fruta, né? De preferência aqueles mais novinhos, que dá em torno de mais ou menos uma colher de sopa. Você pode mais ou menos colocar uma colher de sopa daqueles raminhos frescos ou secos, que é a medida, para 200 ml de água. Então eu fervo 200 ml de água com as folhas, tá? A planta toda, quer dizer, a árvore toda tem que ser fervida. Eu fervo a casca, eu fervo o fruto, eu fervo a flor, eu fervo as folhas e eu fervo a raiz. A árvore toda tem que ser fervida, tá? Só dessa forma. Então vamos lá. Depois que eu fervi 200 ml de água com as folhas, uma colher de sopa, eu já tenho um chá pronto. Eu deixo amornar e vou beber durante o dia. Eu posso beber de 2 a 3 xícaras ao dia das suas folhas, das suas cascas e das suas raízes, ok? Que nós vamos fazer o tratamento desta forma. No caso, se você quiser fazer um pouco mais, porque se eu vou utilizar 2 xícaras ou 3 xícaras, eu tenho que fazer 500 ml ou um pouco mais. Então, se você quiser utilizar 2 xícaras ao dia, faça com 2 colheres de sopa para 500 ml de água. Então, eu fervo 500 ml de água com 2 colheres de sopa da folha, da casca ou da raiz. Ok? Perfeito. Dizem que as folhas, quando estão secas, ela tem um teor maior de nutrientes. Foi o que os estudos disseram, tá? Ok, perfeito. Bom, não foram encontradas em evidências ou questionamentos contraindicações em relação ao uso da fruta-pão. Mas tudo aquilo que a gente utiliza em excesso, a gente sabe que é prejudicial à nossa saúde. Porque a planta, toda e qualquer planta, casca, raiz, semente que seja, é medicinal, traz grandes benefícios, mas tudo está entronizado nas doses. As doses certas servem como saúde. As doses erradas podem trazer intoxicação grave e até morte. Perfeito? Perfeito. Quais são os efeitos colaterais da fruta-pão em relação à minha saúde? Tá? Bom, reações alérgicas não acontecem, mas pode acontecer porque ninguém é perfeito. Pode dar uma urticária, um inchaço na boca, ao estourar algumas coisas na sua boca. Também, tá? Língua, por aí. Por causa do seu teor látex, isso pode acontecer. Se você sentir essa reação depois de comer a fruta-pão, pare imediatamente e procure uma unidade de saúde ou um hospital da sua região. E fale o que você fez, que você saiu do contexto globoso da fruta-pão, que você faz a massa no dia a dia, e você partiu para a flor, você partiu para a casca, você partiu para a folha e você partiu para a raiz. De repente o médico falou, comer fruta-pão não tem problema, mas não, doutor, eu fiz a raiz, então você explica, ok? Perfeito. Você pode também comer fruta-pão verde, mas cozinhá-la. Tudo é cozido nessa árvore, tudo, tá? E também dizem que as suas inflorescências masculinas, que são aqueles pauzinhos que nascem assim, que parece um pênis amarelo, jovens, cozidas com verduras, elas são utilizadas também no nosso prato, no punk, no dia a dia. Assim como fazemos doces e também cristalização com essa parte masculina. Olha que interessante, então a árvore toda tem esses benefícios grandiosos, gente. Bom, essa é a fruta-pão, tá aí as especificações, eu tentei ser o mais resumido e prático possível. Tendo dúvidas, só questionar aí no canal. Gratidão por me acompanhar e até o próximo vídeo. Namastê, até lá!